Em 17 de julho de 2023, nós tivemos uma mudança do eixo dos nodos lunares, saindo do signo de o nodo norte do signo de Touro, passou para o signo de Áries, e o nodo sul passou do signo de Escorpião para o signo de Libra. Aqui no canal da Plenitude do Ser, você já tem um vídeo tratando desse assunto do retorno dos nodos lunares direto, que é o nodo norte em trânsito, passando em cima do nosso nodo norte natal, e o nodo sul em trânsito, passando em cima do nosso nodo sul natal. Esse vídeo vai falar sobre o retorno inverso dos nodos lunares, que é o que se trata. É o nodo sul, o nodo norte em trânsito, passando em cima do nosso nodo sul, que é esse aqui, né? O nodo sul em Áries, e o nodo sul passando em cima do nosso nodo norte natal, que se a gente tem o nodo sul em Áries, o nodo sul em Libra, agora a gente vai ter o retorno inverso. E para que vocês possam entender, vou dar uma explicação breve do que se trata a simbologia dos nodos lunares. Esse aqui é o nodo norte, uma ferradura, né, para baixo. Pode ser uma bolsinha, e aqui é uma bolsinha virada para cima, uma ferradura virada para cima, que é o nodo sul, que significa o nodo norte são novas experiências, tem a ver com aquilo que a gente precisa assimilar, hábitos, comportamentos, atitudes, também tem a ver, os nodos têm a ver com a entrada e saída de pessoas, tá? Então, normalmente um contato de um nodo norte com um planeta nosso natal, ou algum ponto importante da nossa carta natal, pode estar falando da chegada de alguém que tem a ver com algo muito importante na nossa vida, com o nosso destino. E o nodo sul tem a ver com todas aquelas informações, experiências, hábitos, comportamentos, atitudes, com as quais nos mantém numa zona de conforto, aquilo que já é conhecido. O nodo norte tem a ver com a energia do desconhecido, com essa saída desse espaço de zona de conforto, tá? É a zona de desconforto. E é um ambiente desconhecido que tem a ver com as novas experiências. Então, por isso que às vezes nos custa muito sair desse espaço cômodo, esse espaço quentinho, que a gente já conhece, que a gente já está habituado com essas rotinas, com os comportamentos, e se direcionar para o nodo norte. Então, é essa bolsinha que a gente traz, né? Essas experiências que a gente traz de outras vidas. Também tem a ver com dons e talentos, tá? O nodo sul e o nodo norte. O nodo norte tem a ver com talentos que a gente precisa adquirir nessa vida. E novos aprendizados. E o nodo sul com aquilo que a gente já traz de dons e talentos, né? Que a gente já é mestre, tem maestria, só que de alguma forma nem todos esses conhecimentos, nem sempre a gente vai poder tá utilizando eles, né? Às vezes nos mantém nessa zona de conforto. O que a gente precisa sempre lembrar é se direcionar para o nodo norte para adquirir esses novos dons e novos talentos que às vezes está no nosso inconsciente também, porque a gente já traz, né, uma bagagem, e esses dons e talentos, como a carta natal é uma promessa, a gente já tem, de alguma forma, possibilidade de desenvolver esses dons e talentos. Então, não é uma coisa assim aleatória. Então, às vezes a gente já tem algumas energias, né, alguns planetinhas em alguns pontos importantes da nossa carta natal que está nos demonstrando que a gente tem ali um nível de
de possibilidade de desenvolver talentos, capacidades, dons que a gente não nem imagina, mas a gente tem que se permitir a se direcionar, a absorver, a assimilar, a buscar por isso, né? Porque, como eu disse, não é fácil. Às vezes vai te custar muito, vai te custar deixar a sua zona de conforto, a estar naquela rotina, para você, às vezes, tendo que fazer algum curso em algum horário à noite, buscar conhecimento fora, né, do local onde você mora, que às vezes, né, não tem online, que hoje em dia a gente aproveita tudo online para esses conhecimentos, mas muitas vezes vai ser custoso, mas é necessário para o nosso processo evolutivo, para o despertar de consciência, para a gente desenvolver muito da nossa consciência e fazer o salto quântico. E os nodos lunares na astrologia clássica, medieval, eles tinham um significado diferente, distinto do que eles têm hoje. Na antiguidade, para os astrólogos clássicos, a cabeça do dragão tinha a ver com coisas que crescem, que aumentam, que ampliam, porque tem a ver com a natureza de Júpiter e de Vênus, né, que são a grande fortuna e a pequena fortuna. Então, tudo que estivesse junto com o nodo norte tem a ver com possibilidades, né, auspiciosas, benéficas, de prosperidade, de abundância, né, tudo vai ampliar na sua vida. E já o nodo sul tem a ver com questões que decrescem, diminuem, com, de certa forma, com dificuldades, com perdas, né? Então, às vezes, o que você tem, planetinhas, pontos importantes da sua carta natal, você vai perceber que ali existe você está apegado àquela energia, aquele condicionamento, e que muitas vezes não deixam você ir em direção ao nodo norte. E tem a ver com essa questão às vezes, de algum pesar, de alguma questão negativa, tá? Isso na astrologia clássica medieval. Porém, a partir do astrólogo Dany Rudyard, é um astrólogo francês, já vem com a astrologia moderna. Ele é um astrólogo que ele ressignificou a simbologia dos nodos, o que eles representam, tá? E como ele é um astrólogo humanista, ele tem essa pegada mais transpessoal, então, para ele, o nodo norte tem a ver com esse caminho evolutivo, com aquilo que a gente tem que se direcionar, porque tem a ver com o nosso destino, que tem a ver com novos dons, novos talentos, novos aprendizados, aquilo que você tem que assimilar, porque o nodo norte se considera a boca do dragão, a boca é por onde a gente come, então a gente tem que adquirir novos talentos, novas experiências, se abrir para novos aprendizados, né? E é necessário a gente, então, sair dessa zona de conforto. Já o nodo sul, para ele, tem a ver com questões do passado, esses hábitos, comportamentos, atitudes que a gente já traz de outras vidas, dons e talentos, mas que nos mantém nessa zona de conforto, estagnados muitas vezes, não querendo dar esse salto evolutivo, tomada de consciência. E para ele é necessário que a gente saia desse conhecido e vá em direção ao desconhecido. Perdão. Então, hoje, o que eu estudo, porque muitos astrólogos colocam que você tem que deixar totalmente o teu nodo sul em direção ao nodo norte. Só que o nodo sul, você já traz de outras vidas muitos dons e talentos, que alguns deles você pode te ajudar muito nessa encarnação.
Então, a linha que eu sigo é que você tem que buscar o equilíbrio, o caminho do meio entre o nó do sul e o nó do norte. O nó do sul é aquilo que você tem que se desprender, desapegar, só que não é necessário ser, não vejo que seja isso de uma maneira assim, total e restrita. Eu acho que você tem que tomar consciência dessas experiências, dessa sua bagagem encarnacional, tomando consciência, entender aquilo que vai te ajudar ainda nessa caminhada, nessa jornada, nesta vida, que pode te contribuir para ir em direção ao teu nó do norte, que enquanto você vai adquirir essas novas experiências, esses novos aprendizados. Então, é buscar o equilíbrio, né? O caminho do meio. E tendo esse equilíbrio, você pode transitar entre essas duas energias. Então, o retorno dos nodos lunares inverso acontece a cada 9 anos e 3 meses em média. Um retorno completo é a cada 18 anos e 6 meses. Então, essa é a metade do ciclo, tá? E nesse período, o nó do norte em trânsito passa, então, sobre o nosso nó do sul natal, e o nó do sul em trânsito passa sobre o nosso nó do norte natal, tá? Então, durante esse período, você vai rever situações, escolhas que você fez, tomada de caminhos, né? Aquilo que você optou naquele momento que você estava tendo o retorno dos nodos, os nodos de forma direta, perdão pessoal, que é o nó do norte passando pelo nó do norte e o nó do sul passando pelo nó do sul. Então, nesse momento, esse retorno agora, você vai perceber um contraste, né? Você vai olhar para o que se passou há 9 anos atrás e vai perceber que escolhas você fez, que caminhos você tomou que te fez estar nesse momento presente onde você está, fazendo o que você está fazendo, com a profissão que você decidiu se direcionar, né? Abraçar. Pessoas que estão na sua vida, relacionamentos, porque os nodos lunares têm a ver muito, um significado dos nodos tem a ver com nós. O nó do norte, nós que atam, e o nó do sul, nós que desatam, tá? Então, é um momento do retorno nodal inverso, da gente fazer um realinhamento da nossa vida. Olhar para essas tomadas de decisões que a gente fez no retorno nodal direto, e então você vai fazer esse realinhamento e você vai ter uma maior consciência agora, tá? De tomar novas decisões. Porque o retorno nodal inverso, ele tem a ver mais ou menos com uma energia de lua cheia. E as luas cheias falam de tomada de consciência. É o momento que a gente tem mais luminosidade, tem mais claridade. Um retorno direto, ele tem a ver com uma lua nova. É um plantar de uma nova semente. Então, você está abrindo espaços na sua vida, indo de encontro a um novo universo, tendo a chance do retorno direto de absorver essas novas experiências. Para o retorno nodal inverso, você olhar para todo esse cenário e ter uma perspectiva do que você vai fazer para os próximos 9 anos, quando você vai ter esse retorno nodal direto, tá? Então, é uma atualização, você vai fazer uma atualização do que se passou há 9 anos atrás, com o retorno direto,
e vai ver o quadro maior, tá? É uma atualização desse potencial que você deu início no retorno direto. Então, é um momento de balanço, é um momento para recuperar talentos, dons, habilidades esquecidas. É um momento para revisar os seus padrões de comportamento que precisam ser atualizados, tá? É uma forma de abrir sua consciência para optar agir de uma forma diferente do que você estava agindo até então, tá? Então, é um momento de tomada realmente de consciência. Em que idades acontece o retorno nodal direto? O nosso nó do norte sobre o nó do norte, o nó do sul sobre o nó do sul. Acontece entre os 18 e 19 anos, que é a idade que a gente ganha o nosso passaporte para responsabilidade, né? Que a gente já vai responder pelos nossos atos, a maturidade chegou. Dos 36 aos 37 anos, que é a idade que a gente está assim produzindo, trabalhando, investindo na nossa carreira. Muitas pessoas já estão formando família ou vão formar família a partir dessa idade, porque a gente já está vivendo num outro tempo, né? No outro tempo que não é dos nossos avós, que casavam com 20 anos. Hoje as pessoas estruturam melhor a sua vida profissional e depois pensam em casar, e depois pensam em montar em família. Primeiro as pessoas estão olhando muito para o seu processo de desenvolvimento profissional, e às vezes acontece conjuntamente e tá tudo certo, né? Cada um tem o seu, a forma de, dentro de uma carta natal, por exemplo, que está mostrando isso, né? O momento que existe o encontro com o outro e parece que tudo flui, tá tudo sincrônico, e aí você aproveita durante esses retornos nodais, porque são entradas e saídas de pessoas, normalmente um nó do norte tocando ali uma casa 7, um nó do norte tocando o teu sol, tocando a sua lua, faz chegar a entrada de pessoas que tem a ver, são muito significativas, e você acaba formando laços, e que esses laços se tornam laços de relações afetivas, de parcerias ou de sociedades também. E dos 36 anos também a gente tem acontece já o terceiro retorno de Júpiter, então uma fase muito auspiciosa, de muita prosperidade, de muita abundância, né? O terceiro retorno de Júpiter. Depois a gente tem o retorno direto aos 55 e aos 56 anos, essa fase de ouro, a fase filosofal. E dos 74 aos 75 anos, que a gente também vai ter se eu não me engano, Urano passando por cima do nosso ascendente, tá? Depois eu vou corrigir aqui, mas acredito que seja com 74 anos que o Urano passa por cima do ascendente. E o retorno nodal inverso. O retorno nodal inverso eu acabei não colocando aqui para vocês, mas acontece na idade dos... deixa eu ver, porque eu tinha certeza que passou aqui. Só um pouquinho. Não. Realmente eu esqueci de acrescentar aqui nos slides, mas o retorno inverso acontece dos 9 a 10 anos, de 26 a 27 anos, de 46 a 47 anos, de 64 a 65 anos e de 82, se eu não me engano, a 83 anos. Essas são as idades em que acontecem os retornos do inverso dos nodos lunares sobre os nossos nodos natais. E aos 27 anos é um momento, assim, deveras importantíssimo, que a gente tem o primeiro retorno de Saturno. Então, se você não madurou com os 18 anos, agora Saturno vem como agente policial cósmico, agente o mestre, né?
nos pede para que a gente saia desse espaço de dependência e cria nossas próprias bases, né? Que a gente seja adulto e maduro. Dando continuidade aqui, é o retorno nodal inverso. Então, veja em sua carta natal em que casa você tem os nodos lunares. Independente se você não tem os nodos lunares no eixo de Áries e Libra, nesse ano de 2023, os nodos lunares estarão passando nesta casa, onde você tem o signo de Áries e Libra, e esses temas dessa casa, de alguma forma vai pedir para você olhar, vai pedir para de alguma forma você lidar com esses temas. Então, independente se você tem os nodos lunares ou não nessas energias, signo de Áries ou signo de Libra, para você também vai ser pedido, não como para aquelas pessoas que têm já os nodos lunares nesse eixo de casas, mas para você também vai ser pedido para você lidar com certas temáticas que se relacionam com essas casas, com essas áreas da sua vida, tá? Então, e lembre-se o que passou há 9 anos atrás, né? Quais questões você estava lidando, o que você estava vivenciando, qual era a sua perspectiva, né, de cenário de vida, porque agora vai pedir esse momento de você fazer um balanço, de você sentar, tomar esse momento de reflexão para fazer essa atualização, tá? É um despertar de consciência, dar esse salto quântico. Então, e é importante que independente de você ter ou de você não ter esses eixos nodais no signo de Áries e Libra, os eclipses estão acontecendo nessas casas onde você tem esses signos, esse eixo de signos, esse eixo de energias. Então, de alguma forma, o piso debaixo dos seus pés vai ser movido. Algo ali vai pedir, vai te redirecionar para um novo caminho, porque os eclipses, eles falam do repentino, eles falam o apagão, né? Se apaga, né, algo que a gente estava vivendo, apaga-se o nosso livro da vida, são arrancado folhas, né? E é reescrito novos capítulos da nossa história. Então é muito importante que vocês olhem para essas casas, vejam que planetinhas vocês têm aí, que pontos importantes da sua carta natal você tem aí, porque se tocar um planeta, se tocar um ângulo da sua carta natal, algum ponto importante, com certeza você vai ser muito impactado, você vai sofrer, você vai ter alguma consequência, vai ser pedido algo para você, alguma transformação, alguma metamorfose, é um antes e depois, é um passar, né, caminhar por uma ponte e essa ponte cai e você não tem mais como voltar. Então essas casas são ativadas e temas do passado pode vir à tona, pessoinhas do passado pode vir à tona e novas, né? Isso que a gente tem que, às vezes, pedir para o universo conspirar para novas pessoas adentrarem nossa vida que tem a ver com o nosso destino, porque vai ajudar nos redirecionar para aquilo que é o nosso propósito, né, encarnacional aqui, para os novos aprendizados. Porque a gente está aqui vivendo uma espiral evolutiva ou involutiva. Você tem que tomar consciência que nesses momentos, o quanto você está dando passo para frente ou quanto você está dando passo para trás. Então, o retorno inverso é mais ou menos essa avaliação que você vai fazer, né? Você vai perceber em que ponto você estava 9 anos atrás e agora o que você está fazendo, com quem você está, se você está realmente vivendo a vida que você quis, né? Se você está satisfeito com aquilo que essas experiências, com o que está acontecendo na sua vida. Esse é o momento para você mudar completamente o teu destino. De alguma forma isso vem, tá? Vem pelo amor ou vem pela dor. Então, o retorno nodal inverso é essa tomada de consciência de câmbios que houveram no retorno nodal direto, tá? Esse salto quântico, essa espiral evolutiva. Então às vezes, adentram pessoas na nossa vida, né, que tem a ver com
motivações, experiências e eventos com os quais a gente precisa estar se abrindo para o novo, para novas experiências. Então, pode ser relações afetivas, pode ser relações de amizade, pode ser relações de trabalho. Às vezes você vai viajar para fora, vai morar fora, vai fazer uma experiência no exterior. Você volta, às vezes, para sua cidade natal, onde você nasceu. Então, existe de tudo quanto possibilidade para estar nesse retorno inverso, para te redirecionar para algo que você precisa recuperar de alguma forma. Tá. Então, nesse retorno nodal inverso, existe um enlace e desenlace de situações e relações. Pessoas que têm a ver com o nosso propósito encarnacional. Então, às vezes você está num casamento há muito tempo, está numa relação estável e você percebe que essa relação não está te levando para lugar nenhum, que existe sempre as mesmas dinâmicas, sempre os mesmos condicionamentos. Você está insatisfeito, você está assim, não aguenta mais, só que você não termina a relação. Normalmente, quando a gente tem um retorno inverso, existe uma possibilidade dessa relação terminar, você querendo ou não querendo, porque às vezes você tá por uma questão de dependência emocional, uma dependência financeira, mas os retornos nodais acontecem e é algo que ultrapassa a nossa vontade. Eu vejo as pessoas chegando até mim, fazendo trabalhos, né, com carta astral ou a carta do retorno nodal, e tem ali marcações, assim, importantíssimas, né, que a pessoa pergunta, mas por que aconteceu isso comigo? Por que terminou isso se eu estava tão bem? Aí eu questiono a pessoa, se estava tão bem, você tem certeza? Você está sendo honesto consigo mesmo? Honesta consigo mesmo? Porque se terminou, é porque essa relação não estava, sabe, não estava germinando mais nada, a relação tá apagada, a relação tá na mesmice, a relação tá naquele espaço que ninguém motiva ninguém, ninguém inspira ninguém, é uma relação totalmente a esmo e só tá mantendo você ali pelas dependências, né? Tanto você como o outro. E às vezes esse corte vem pelo outro, muitas vezes, porque a gente não toma atitude. Então, essas energias movem o piso debaixo dos nossos pés, né? Porque os nodos são aonde acontecem os eclipses, são próximos aos nodos lunares. Então, temáticas, assuntos são mexidos na nossa vida, são remexidos. Algo que às vezes está muito do inconsciente e a gente precisa tomar consciência de alguma forma ou de outra. E o que eu vejo muitas das pessoas que acontecem muitas vezes términos ou que são despedidas do trabalho, são mandadas embora, são mandadas embora do seu trabalho, estava há muito tempo e estava ali, né, todo dia indo para aquele trabalho, fazendo sempre as mesmas coisas e não cresce. Não tem novos aprendizados, não tá... a pessoa não tá se apropriando de mais nada. Então acontece retorno e a melhor coisa que acontece na vida da pessoa. Depois de um tempo, a pessoa percebe, cara, essa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu comecei a fazer aquilo que eu realmente amo, aquilo que eu realmente gosto, aquilo que realmente me traz felicidade, que eu me sinto, assim... inspirado, motivado. Então esses retorno nodais inverso, às vezes o que acontece é tirar a gente dessa zona de conforto, do que estava estabelecido, que era conhecido, para nos direcionar para algo novo. E não vai ser fácil, e não vai ser cômodo, e não vai ser nem um pouco confortável, vocês podem ter certeza disso. Mas depois de passado um tempo, quando chegar o retorno direto do nó do norte sobre o nó do norte, nó do sul sobre o nó do sul, nó do sul sobre o nó do sul, você, nossa,
agora sim, agora eu tô fazendo aquilo que eu quero, tô com a pessoa que realmente tem a ver com a minha energia, tem a ver com a minha sintonia, e tá sendo o melhor dos mundos. Então é muito da gente agradecer também por esses redirecionamentos, porque o retorno inverso é um redirecionamento da sua jornada, vamos colocar dessa forma, aqui na Terra, dessa tua encarnação. E o que significa ter o nó do sul no signo de Áries? Ter o nó do sul no signo de Áries significa que você tem uma tendência para você, às vezes, hábitos, costumes e atitudes da energia ariana. A pessoa é muito hiperativa, a pessoa tá toda hora se movendo, tá toda hora iniciando coisas, a pessoa não para, tá sempre em atividades, parece ela não dá um minuto de descanso, e às vezes ela pode se machucar, às vezes ela pode se estressar demais, porque ela fica nessa hiperatividade. São pessoas ansiosas, né? Ela quer tudo para ontem, ela não espera o tempo, né? Não tem a energia de Saturno, né? O senhor do karma, o senhor do tempo, que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer. Então, essa pessoa, para ela, custa muito ela ter que esperar que as coisas aconteçam. É uma pessoa com individualismo exacerbado, muito focado nela, nos seus projetos, muito focado no que ela deseja, no que ela quer conquistar. O modo dela de agir é muito, até um pouco agressivo, porque ela tem essa atitude de rolo compressor, às vezes ela passa por cima de outras pessoas, não se coloca no lugar do outro, não é muito empática, ela é impaciente, né, muito impaciente, impulsiva, uma impulsividade assim, também exacerbada. Então, se você tem o nó do sul no signo de Áries, perceba se você não tem esses atributos de hiperatividade, de individualismo exacerbado, nesse egocentrismo, só de pensar naquilo que você quer, no que você deseja, ser muito impaciente, porque de certa forma isso já é habitual. E o nó do sul também, Áries, também tem dons e talentos, é uma pessoa que sempre é uma pessoa que tem muitas iniciativas, é uma pessoa muito empreendedora, é uma pessoa proativa, é uma pessoa assim, sempre ligado, né, no movimento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A única questão é que às vezes ela não dá sequência a isso, ela não mantém, não existe essa consistência, né? Aí é o lado nó do sul, o lado sombra, né? Não dar consistência naquilo que ela plantou, naquilo que ela plantou a sementinha, e ela não consegue dar sequência a isso, porque às vezes demora tanto para essa plantinha germinar que ela acaba se cansando pela essa impaciência, a falta da espera, né, a falta de tolerância, e ela parte para outra atividade, para outro projeto. E quem tem o nó do norte em Libra, tá? A busca pelo equilíbrio é uma necessidade, né? A busca pelo equilíbrio é um dos objetivos de quem tem o nó do sul em Libra. É uma pessoa que precisa aprender esse trabalho de ser empática com o outro, de se colocar o sapato do outro, né? Perceber, se colocar no lugar do outro para perceber o que ele está sentindo de alguma forma, a perspectiva do outro, olhar o lado do outro, né? Buscar ser diplomata, né? Buscar pela diplomacia, o dar e receber de forma equilibrada, porque quem tem o nó do sul em Libra só quer e não quer dar nada. Essa pessoa quer ser o primeiro sempre e acaba deixando o outro muito em terceiro ou quarto plano na vida dessa pessoa, porque essa pessoa sempre tá no primeiro lugar da prateleira e não coloca o outro também equivalente ali. Então, é preciso desenvolver, né, qualidades, atributos da busca do equilíbrio
da energia, desse dar e receber. Também buscar pela mediação, pelo conciliar, não é só aquilo que eu quero, eu tenho que também aceitar o que o outro está colocando para mim. Eu também tenho que, às vezes, abaixar minha cabeça, e o que é difícil muito pro signo de Áries, aceitar que tá errado, aceitar que o modo dele não é o único que existe, e ser uma pessoa justa e buscar acordos de ganha-ganha. Muito de quem tem o nó do sul em Áries, como eu disse, que é sempre que se prevaleça as suas ideias, que se prevaleça os seus argumentos e o que ele acha que é correto. Então, por isso que tanto o nó do sul como o nó do norte tem que buscar sempre o caminho do meio, porque se o nó do sul em Libra tá falando da gente sempre querer agradar o outro, da gente sempre se colocar em segundo plano, da gente não realizar as coisas que a gente gosta, da gente colocar o outro em primeiro lugar e a gente estar nesse terceiro plano, de levar sempre em conta os desejos do outro, e não se posicionar também, né? O nó do sul em Libra, a gente não se posiciona, fica em cima do muro, né? Com medo desse desequilíbrio, com medo de entrar em conflito com o outro, a gente não se posiciona. E o nó do sul em Áries já se posiciona, já fala o que ele acha, o que ele não acha. Então, o caminho do meio é necessário para o equilíbrio entre esses dois eixos nodais. Então, era isso do que se trata esse retorno nodal inverso. Espero realmente que essa apresentação, essas informações ajudem a todos que tiverem acesso a esse conteúdo, que só tem agora no canal dos membros aqui da Plenitude do Ser, Astrologia e Autoconhecimento. Claro, eu vou deixar um pequeno trecho disso para aberto, mas vocês que estão aqui no canal fechado vão receber esses vídeos completíssimos, com bastante informações, e vocês têm acesso e liberdade para entrar em contato comigo, e se vocês tiverem dúvidas, qualquer questão que vocês querem, que vocês desejam que eu responda, vocês mandem mensagem, pode mandar mensagem pelo meu Instagram também, pelo direct, já me sigam lá, e aí eu posso dar esse esclarecimento para vocês. E é claro, eu indico sempre a vocês realizarem a leitura do seu mapa natal, a interpretação do seu mapa natal, a leitura do relatório dos nodos lunares, que vai ajudar muito a abrir a mente de vocês, a expandir a consciência, a tomar consciência de condicionamentos aí que estão automáticos, de forma instintiva, porque essa energia do nó do sul tem muito a ver com procedimentos automáticos e instintivos. Então, às vezes a gente está fazendo e não se dá conta. Então, às vezes a gente só se dá conta quando alguém, né? Quando alguém, às vezes, se torna espelho, a gente percebe que são energias que a gente está projetando no outro para a gente tomar consciência. Então, era isso. Agradeço a todos vocês. Um beijo no coração e aguardem vídeos.